Não há sequer, nunca ninguém te procurou. Não há sequer, nenhum de nós te buscou. Romanos 3, a partir do versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Versículo 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou talvez na sua tradução, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estão separados da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados, sendo declarados justos gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Versículo 27. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé, concluímos que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nesse instante, ó Deus, suplico a intervenção soberana, graciosa, sobrenatural do Teu Santo Espírito, sobre a minha vida e sobre a vida do Teu povo, ó Deus. Suplico a Deus que o Senhor nos conforme à imagem de Cristo Jesus, o Teu amado Filho. Deus, nosso coração enganoso, desesperadamente corrupto, não é capaz de por si só contemplar a beleza da Tua glória, contemplar, ó Deus, a grandeza do Teu sangue, a suficiência do Teu sacrifício na cruz em nosso favor. Somente o Teu Santo Espírito pode, ó Deus, abrir os olhos aos cegos. Somente o Teu Espírito pode convencer o homem do pecado, da justiça e do Teu justo juízo, ó Deus. Somente, ó Deus, a Tua palavra soberana, suficiente, inerrante, infalível, é capaz, ó Deus, de trazer vida a mortos espirituais. Somente o Senhor pode fazer isso. Eu não tenho condições alguma.
A palavra do pregador não tem nenhum poder, ó Deus, mas a tua palavra tem poder. E eu creio, ó Deus. Eu suplico, tem misericórdia de nós. Faz teu reino avançar. Que toda glória e toda exaltação seja dada ao Senhor. Que haja, ó Deus, reverência, temor, tremor diante da tua santa palavra. Que toda distração maligna, ó Pai, diabólica enviada do inferno, para fazer com que as mentes permaneçam na inércia. Suplico a Deus, me dá graça. Tem misericórdia de mim, dos meus irmãos, dos amigos, dos visitantes, ó Deus. E que a palavra de Jesus Cristo, teu amado Filho, seja ecoada em todo lugar. E sobretudo, ó Deus, em nossos corações, para a honra e glória do teu nome, ó Pai. Em nome do teu amado Jesus Cristo. Amém. Um teólogo chamado Mark Lloyd Jones considera esse texto a acrópole da fé cristã. Considera esse texto a síntese do Evangelho de Jesus Cristo. Perguntado a Lloyd Jones certa vez se pudesse ser tirado da Bíblia vários textos e ficasse apenas um, ele disse que esse texto de Romanos era o seu predileto. Mas na Bíblia nós não escolhemos textos, nós apenas, como garçons, quando você vai no restaurante, a gente apenas serve o prato. E o prato é o Evangelho do Deus bendito. Na carta aos Romanos, Paulo faz uma explicação sistemática à igreja em Roma, no tocante ao Evangelho de Jesus Cristo. E o que é o Evangelho de Jesus Cristo? O que é essa boa nova que nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor? O que significa a palavra Evangelho? E você ouviu Evangelho, boas novas, boas notícias, mas afinal de contas, o que são essas boas notícias de salvação? E Paulo, em Romanos 1,16, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho foi no século I e continua sendo de 2018, depois de Cristo, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho continua sendo a mensagem das mensagens. E hoje, falando tanto de Bíblia, eu suspeito que pouco temos ecoado ou pouco temos ouvido acerca do que significa o Evangelho do Deus bendito. E o Evangelho de Jesus Cristo são boas novas, mas boas novas para quem? Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que a salvação, ela é processada de maneira que Jesus Cristo é o Salvador de todos os homens, mas especialmente dos que creem. Jesus é o Salvador de todos os homens, diz Paulo a Timóteo, mas especialmente dos que creem. Embora de uma certa forma exista uma graça comum de Deus sobre toda a humanidade, exista o desejo de Deus de que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento e ao pleno conhecimento da verdade. Embora exista, como disse o profeta Ezequiel, Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não é um sádico, mas Ele tem prazer que o homem se arrependa, se converta. Existe também um fato muito importante que nós podemos trazer à nossa memória nessa noite. O Espírito Santo pode nos ensinar. Com a mão, como se Deus, para que você entenda melhor, como se Deus derramasse chuva sobre justos e injustos, o seu amor universalmente por todos, mas somente para aqueles que creem, que são reconciliados com Deus. Porque o Evangelho de João diz no capítulo 3, verso 36, que quem crê tem a vida eterna, mas quem não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Embora de um certo modo a graça comum de Deus seja manifesta a todos e o amor de Deus seja manifesta a toda a humanidade, é como que se uma mão, ele dissesse aos homens: venham a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, tomem sobre vós o meu jugo, se arrependam, se convertam.
voltem-se para Cristo, com a outra mão ele retém a sua ira. E para os que não creem, a ira de Deus está sobre todos aqueles que não creem no evangelho da graça de Cristo. Por isso muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por isso poucos passarão pela porta estreita. Não se engane, não são muitos que passarão pela porta estreita. Poucos passarão pela porta estreita, porque apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que trilham por ele. Mas espaçoso, amplo, cômodo, mais fácil, mais light é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que trilham por esse caminho largo, por esse caminho espaçoso. Como que se uma mão Deus chamasse os homens ao arrependimento e retivesse a sua ira, e tivesse paciência. Essa história de que Jesus vai voltar, eu ouço isso. Não, Deus não tarda a sua promessa, Ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento e ao pleno conhecimento da verdade. E Ele chama os homens ao arrependimento por meio do homem que designou, o qual Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu não estou preocupado aqui com o seu status social, eu não estou preocupado aqui com a motivação que Ele trouxe aqui, eu não estou preocupado se você veio para medir se minha mensagem é boa ou se ela é ruim, eu não estou nem um pouco preocupado se você veio aqui com as motivações erradas. Eu só quero que você, de fato, se importe com a única coisa que de fato importa na existência humana. E essa única coisa que importa na existência humana é o Evangelho de Jesus Cristo. E Deus chama com seu amor gracioso, e com a sua mão, outra mão, Ele retém a sua ira. Mas um dia as duas mãos serão abaixadas, e os homens clamarão às rochas e aos rochedos: nos escondam da ira do Cordeiro e daquele que está assentado no trono. Os homens clamarão aos montes: caiam sobre nós. E nos escondam da ira do Cordeiro. Se você perguntar para uma pessoa do que ela foi salva, talvez ela vai dizer a você: Jesus morreu para me salvar do caroço. E o Evangelho vai dizer a você: não. Jesus morreu para me dar uma vida de sucesso. O Evangelho vai dizer a você: não. Jesus morreu porque Ele é um Deus bom. E de fato Ele é bom. Mas Ele morreu para te salvar de quê? Não, Jesus morreu para me salvar de ser uma pessoa triste, não. Embora o fruto do Espírito é alegria. Jesus morreu para me salvar de não ter um amigo, porque Jesus é um amiguinho legal, que eu gosto, e eu bato palma para ele. Eu acho até legal quando os crentes dizem: Jesus, eu gosto de Jesus. O Evangelho vai dizer a você: também não. E o que o Evangelho vai afirmar? Carta aos Romanos, capítulo 1. Que a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade, injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, mas os seus pensamentos fúteis se obscureceram. A revelação natural de Deus, a natureza, como diz o salmista no Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, estrelas, planetas, galáxias, a lua, o mar, os oceanos, os pássaros, ecoando, apontando para um projetista, para um Criador supremo, para o grande eu sou, para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores, para aquele que era, que é e que há de vir, para o Todo-Poderoso, para o Kyrios, o soberano de toda a criação, para a imagem do Deus invisível, apontando para o artista, para a mente inimaginável, aquele que nós lemos aqui, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, o Deus que nós dizemos que Ele é único, que habita em luz inacessível, que ninguém viu nem pode ver, que se tornou conhecido na pessoa de Cristo. A esse Deus os homens não adoram. A revelação natural de Deus.
na criação. E os homens são capazes de olhar um pôr do sol e dizerem: que pôr do sol lindo! Mas não são capazes de dizerem: que Criador magnífico! Os homens são capazes de dizerem: que céu bonito, estrelado! Mas não são capazes de dizerem: que Deus extraordinário, que conta as estrelas e a todas chama pelo nome. E eu estou dizendo não só de pessoas ímpias do mundo, eu estou dizendo de pessoas ímpias religiosas que compõem a maior parte desse país, mas que nunca foram regeneradas. Nunca nasceram de novo. E aí contemplam as coisas. Meu Deus, eu amo as montanhas, as galáxias, mas não conseguem tributar 1 segundo do seu dia, 2 segundos da sua vida, 10 minutos do seu dia para glorificar a obra, ou para glorificar o Criador ao invés da criatura. A criação então se torna a divindade. A criação se torna Deus. Sem a graça, o conhecimento de Deus produz falsos deuses. E o problema não está na família que você nasceu. O problema não está na cidade que você nasceu. O problema não está nas pessoas que você convive. Mas no Evangelho o problema está em mim e em você. E Paulo é categórico quando ele fala da depravação do homem. Versículo 10, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Pastor Billy Graham, ele dizia algo muito interessante, e meus adolescentes sabem disso. Ele dizia que o que mais assustava ele não era as bombas que os homens produzem, mas o que mais o assustava eram os corações dos homens por trás das bombas. O que mais nos assusta é a ponta do iceberg, mas o que mais entristece o coração de Deus é porque Ele conhece o iceberg todo. Você sabe que profissionais construíram o Titanic, ele afundou, amadores construíram a Arca de Noé e a Arca não afundou. E vocês sabem também que o iceberg que matou o Titanic, a sua profundidade, o seu maior risco, não estava naquilo que eles viram. O que eles viram naquela tragédia foi só a ponta do iceberg. Spurgeon dizia: quando alguém achar você uma pessoa má, ou uma pessoa não muito boa, não se assuste, porque talvez você seja pior do que você pensa. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. É a palavra de Deus que está dizendo. Não é um pastor, menino de 24 anos que não sabe muita coisa que está dizendo. É a palavra de Deus que está dizendo. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Seu maior inimigo não é Satanás. Seu maior inimigo não são os outros. Seu maior inimigo atende pelo nome de você. O profeta Jeremias, no capítulo 17, ele diz: enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Você tem amiguinhos, amiguinhas?
Imagine se nós exibíssemos aqui, num telão, os pensamentos que você teve. Não precisa ser com muitos anos, não. Mas os pensamentos que você teve no último mês, só sobre os seus amigos, e eles fossem exibidos aqui. A maioria de nós esconderia. Todos nós esconderíamos. Porque essa é a condição humana. E se você diz, não, mas eu não sou assim, e a Bíblia diz que quem diz que não tem pecado é mentiroso, e a verdade não está nele. Se você está dizendo que não tem pecado, que você não é assim, talvez você seja o pior de todos aqui. Até do que Paulo. Até do que Paulo não, né, pastor? Porque Paulo falou, a gente fica quieto. E a palavra falou, a gente silencia. O fato é que Gênesis diz que Deus viu que a maldade havia se multiplicado sobre a terra e que a inclinação dos pensamentos do homem eram más desde da infância. E o que talvez está nos assustando é ver a ponta do iceberg de gente que critica os políticos, critica a sociedade, critica a vida dos outros. Como você está falando isso, pastor? Eu também tenho um coração como o seu. É, pastor, é. E o pastor lá, o mais santo, também tem. Aquele que não valoriza o autoexame pode estar certo de que existem coisas a serem examinadas. Essa é a condição do homem. O que comemos não contamina, disse Jesus, mas o que sai do coração, impurezas sexuais, homicídios, invejas, iras, isso contamina. Mas nós somos capazes de apontar um pecado do outro do que matar um só nosso. É mais difícil. E o que Jesus nos diz é: se o teu olho direito fizer errar, arranca-o. Que é isso, pastor? Jesus está ordenando a mutilação? Não. Ele está dizendo assim: lide de modo drástico com o pecado. Tem gente que tem 50 anos de igreja, não mudou nada. Tem gente também que tem 1 ano de igreja, mas não se converteu. E também tem gente também que pastoreia, mas que nunca nasceu de novo. Se tua mão direita faz errar, corta. Ele não está ordenando a mutilação, ele está dizendo: lide de modo drástico com o pecado. É melhor você entrar na vida sem um dos olhos ou sem um das mãos do que ser todo o seu corpo lançado no fogo do inferno. E aí, a depravação humana, em primeiro lugar, é refletida na sua relação com Deus. Quando a gente fala de depravação humana, ou para alguns, depravação total, não estou dizendo que você fez como Adolf Hitler, que matou indiretamente 60 milhões de pessoas e alguns milhões de judeus. Quando a gente fala de depravação humana, nós estamos dizendo que a sua mente, a nossa mente, ela foi contaminada pelo pecado. As suas afeições
foram contaminados pelo pecado. Não há pureza em você. E você deveria orar como Lutero: pecador é o meu nome, pecador é o meu sobrenome. E quando a gente se apresenta diante de Deus, acho que Deus deve pensar assim: rapaz, vocês que na escola assim, não tem aquele colega que você diz assim: rapaz, esse cara deve ser meio sem noção. Não tem? Os colegas que você vê assim? Às vezes parece que a gente provoca essas reações em Deus. A pessoa não tem, não. Mas chega diante de Deus, dá vontade de pular, dá vontade de correr, não, dá vontade de me quebrantar. Dá vontade de corar de vergonha. Dá vontade, como o apóstolo Tiago diz na sua carta: chorem, lamentem-se, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Se humilhem diante de Deus e Ele vos exaltará. Dá vontade de fazer como diz o profeta Isaías, que Deus habita num alto e sublime trono, mas habita também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. E eu lamento que alguns de vocês venham ao templo com outras preocupações, se não cultuar ao grande eu sou. Eu lamento que alguns de vocês, mulheres, se preocupam mais com a sua aparência do que com a glória de Deus. Eu lamento que alguns de nós, homens, nos preocupamos mais com a nossa reputação do que em ter o caráter de Cristo formado e forjado em nós. Lamento profundamente. Mas eu sou pecador como vocês. E o que a palavra está nos mostrando é que a depravação humana é refletida na sua relação com Deus. Não há na terra nenhum homem que nunca peque. Não há na terra nenhum homem que já não tenha ofendido a santidade de Deus. Todos pecam por palavras, versículos 13 e 14. A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua os de engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Por palavras. Com ela bendizemos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus, e com a nossa língua amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Todos também pecam por obras, versículo 15, são os seus pés velozes para derramar sangue. O estilo de vida é mau, versículo 16, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Sabe por quê? Versículo 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há temor de Deus no cristianismo brasileiro. Não há temor de Deus entre os nossos pastores. O Rocha diz algo que eu acho muito interessante, criticando a teologia enlatada norte-americana que veio para cá. Ele também diz: quão diferente viveriam os ministros, quão diferente viveriam os pregadores, se eles entendessem que sua vida oculta de oração é mais importante para Deus do que o seu ministério público. Quão diferentes nós viveríamos se mais importante do que tudo fosse a nossa relação com o nosso Pai. Quão diferente nós viveríamos se nós de fato dependêssemos única e exclusivamente do Deus eterno. Essa é a condição. Não há temor de Deus. Não havendo temor de Deus, como dizia um pensador que vocês conhecem, Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido. Sem temor de Deus, estupros,
assassinatos, homicídios, adultérios, mentiras, invejas, porfias e mundanismo, como eu disse a vocês. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça dos olhos, cobiça da carne e a ostentação dos bens, que não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não existe tal categoria de cristão mundano. Isso é mentira que disseram para você. Ah, pastor, é porque ele é um cristão, né? E o outro é um cristão mundano. O cristão espiritual e o cristão mundano. Nunca houve nas Escrituras nenhuma referência, nenhum respaldo bíblico para tal coisa. Existem pessoas, sim, que são fracas na fé, que precisam de apoio, que precisam de ajuda e são crentes. Mas são fracas na fé, são humildes, são quebrantadas, estão andando com Cristo. E quando são repreendidas, elas se quebrantam. Agora, vai Deus usar alguém? Vai Deus agora mandar os seus profetas para chegar para a igreja evangélica e dizer assim: parem com tudo o que vocês estão fazendo. Tirem sabor de mel, sabe? E comecem a amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Ah, meu filho, a gente pegaria esse profeta, o bateria, o espancaria, o chamaria de filho do diabo e mandaria ele embora. Não há temor de Deus numa geração mundana, politicamente correta, que não anuncia o Evangelho. Sabe por que a gente não prega o Evangelho? Porque talvez ele não seja uma boa nova na nossa vida. Talvez ele seja a cereja do bolo. Basta você ver. Me dê o seu celular, o seu iPad, o seu tripé, sei lá o que é. O pastor é meio tabaréu, né? Sabe das coisas. Mas me deixe caminhar com você por aí. A quem você está imitando? Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aí a gente fala sobre todos os assuntos, anuncia todos os assuntos. Mas eu digo a vocês, a minha geração, a nossa, é uma geração mundana, politicamente correta, que se contenta em exibir selfies. Nós somos assim. A gente tem vergonha do Evangelho. Porque o Evangelho não é importante para nós. Porque esse negócio de poder do Espírito Santo é só lá para os discípulos. Para nós não. Para nós é uma coisa light. E esse cristianismo, eu digo com a autoridade de Deus, sabendo que eu vou dar conta do dia do juízo, é um cristianismo do diabo. Cristianismo de Satanás. Por isso que tenho pregado vários domingos assim: vá ser budista. Você quer só meditar, vai ser budista. Você quer ficar rico, procure outra coisa. No Evangelho não dá. Se você quer colocar Deus no canto da parede e dizer: eu exijo, eu determino, eu profetizo, como diz um amigo meu, Atos, Deus não é tuas negas. Pode ser você que me mandou isso e eu me esqueci, mas é verdade. Uma geração que se preocupa muito com a estética em detrimento do ético. Pode ser safado, mas tem estética, né? Tem um jeito, sabe falar. Por isso que nesse país foram anos e anos de besteirol. É só falar que tem um cara aqui adivinhando a RG que todo mundo corre. Só falar aqui que tem um cara adivinhando o número de CPF, que tem gente cuspindo no caroço, todo mundo corre. Porque tem estética. E essa geração de evangélicos só conhece um texto da Bíblia. Eles riscam a Bíblia toda. E eu estou falando com muito temor de Deus. Eu não estou nem aí o que é que vão achar. Eu estou passando dessa, cara. Eu estou novo, mas
Como diz meu pai, com razão, meu filho, você precisa ter mais paciência, é verdade. Eu preciso ter mais o fruto do Espírito, que é a paciência. Eu preciso. Mas eles riscaram a Bíblia toda, aí só ficou assim: não me julgue. Só Deus pode me julgar. Isso não te assusta? Uma ovelha minha me mandou isso. E eu concordei. Isso não te assusta? Só Deus pode me julgar. Isso não assusta você, não, filho? Uma geração que não pode ouvir uma repreensão. E não, meu Deus. Que não respeita a autoridade. Não respeita, insubmissa, insubordinada. Não respeita. Não respeita os pais, não respeita as mães, não respeita os mais velhos, não respeita. Uma geração altiva. Uma geração que, se me ouvir pregando hoje, vai dizer: ô, pastor Michel, homem de Deus. Aí se amanhã viesse aqui Ed Macedo, ia dizer: ô, que homem de Deus. Não discerne. Que cocheia entre dois pensamentos, dual. E não sabe, meu Deus, se eu servir a Jesus eu vou perder tudo. Meu Deus, aonde é que eu vou? Eu vou para o mundo, eu vou para Jesus, eu não sei. Aí fica essa... Não realizou nada esse cristianismo nesse país, meu Deus do céu. O que é que fez, gente? Quantos bares foram fechados? Quantas vidas rendidas? Não realiza nada. Porque é estética. E aí a gente julga pela aparência. Se fulano é bonito ou feio. Se fulano tem entonação da voz. Se é alto, se é baixo. E Deus deve estar assim, igual aquele meme que tem no WhatsApp. Não tem um meme que é assim? Sabe? Só que é mais brando, porque Deus tem mais paciência do que eu e você. Porque a gente só sabe essas coisinhas assim, superficiais, quando tem um banquete de graça e de misericórdia. Deus mostrando que o seu maior problema, o problema do coração humano, é o coração do problema humano. O seu maior problema não são as pessoas ao seu redor, o seu maior problema é você. O meu maior problema sou eu. O meu maior inimigo tem nome e sobrenome. O meu maior inimigo se chama Michel Rocha. Esse é o meu maior inimigo. O meu maior inimigo é o meu coração. Mas é pregado a vocês na psicologia secular. É pregado a vocês por falsos profetas do diabo. Por pastorizinhos almofadinhas politicamente corretos que vão e devoram as casas das viúvas. É pregado para vocês autoajuda. E vocês pensam que eles são misericordiosos com vocês, fazendo médias relacionais com vocês. Mas eles não amam vocês. É pregado essa psicologiazinha barata. Não, você é assim por causa disso. O homem é produto do meio. Embora eu acho que o meio influencia, ele não determina. Você sentia muito, como passou outro dia, eu vi no jornal, filho de traficante, hoje o cara é um homem honesto. Se não fosse assim, tinha um bocado de Mauricinho sendo financiador e sustentador do tráfico de drogas nas grandes cidades. A questão que o nosso coração é a fonte. O homem miserável torna-se ainda mais miserável por causa da ignorância de sua própria miséria. De que adianta a luz, como a luz dessas câmeras, como a luz que ilumina esse templo, se não há olhos para ver. Qualquer pregador que diga que a sua obra é do Espírito Santo, mas ele não pregue sobre o pecado, isso não é obra do Espírito Santo, isso é obra do diabo. Virá o tempo, e já chegou, em que não suportarão a sã doutrina, que não suportarão o evangelho, mas juntarão mestres segundo os seus próprios desejos ímpios. O Espírito expressamente nos diz que alguns apostatarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso tem acontecido. Jesus disse: quem não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Quer vir a Jesus? Se prepare, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Qualquer que ama seu pai ou sua mãe,
Qualquer que ama a bens, qualquer que ama qualquer outra coisa mais do que a mim, disse Jesus, não é digno de mim. Se você ama qualquer coisa mais do que a Cristo, procure outra coisa. Se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, diz o nosso querido, meus caros adolescentes, C.S. Lewis, se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Nós já temos odres velhos demais, nós já temos vinhos velhos demais, nós já temos muita gente que só critica, nós já temos muita gente que só fala mal, nós já temos muita gente que dá mau testemunho, nós já temos muita gente que é amargurada, nós já temos no evangelicalismo brasileiro muita pregação horrível, horrenda, que deve subir para o eterno como repugnante, e nós já temos muita coisa desse tipo. Por favor, procure outra coisa, mas não carregue o nome de cristão, se você ainda não foi regenerado. Todos se desviaram. Isaías 53, 6. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade. Cada um de nós se desviou como ovelha. Rebeldes fomos. Tira essa história de que o homem é bom e a sociedade o corrompe. Isso é conversa mentira do diabo. Deus sabe o que está no meu coração. Não. Deus não só sabe o que está no seu coração, como Ele também se envergonha das coisas que estão no seu coração. Ele também sente desprezo pelas coisas que estão no seu coração. Pare de pregar esse evangelho dos evangélicos. Um homem de Deus certa vez convidou pessoas para fazerem parte da sua sociedade missionária. E um jovem o telefonou e disse: Pastor fulano, eu quero ir e entregar a minha vida para salvar muitas pessoas nas selvas aonde você vai. E aquele pregador, homem usado por Deus, ele disse: não, ninguém aqui precisa da sua vida. Mas pregador, eu amo missões. E o pregador disse: eu não estou nem aí pelo seu amor por missões. Eu acho bonitinho, né? O cristianismo que acha tudo bonitinho. Eu acho bonitinho quando acontece isso. Eu acho lindinho quando acontece. Não, ninguém está nem um pouco interessado com a sua opinião diante da palavra de Deus. E aquele pregador disse àquele jovem: o que lamento nossa geração não quer fazer, porque não há temor de Deus nela. Jovem, abra as Escrituras, leia bons livros, estude sistematicamente as Escrituras, Antigo e Novo Testamento. Até lá, não venha para cá. Ninguém precisa da sua vida. Nós precisamos de uma pessoa que lhes abra a boca e lhes fale sobre Deus, sobre aquilo que conhece. Até lá, fique em casa. Nós não precisamos de mais desastre do que já está lá fora. O meu povo está sendo destruído. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E não é conhecimento intelectual, não. Para ficar medindo como as pessoas oram, como as pessoas... Não. É conhecimento de Deus. Conhecimento tipo Jó, sabe assim, galera? Sabe, meus amados irmãos? Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Você já não está cansado de ouvir sobre pessoas, sobre outras que falaram de Deus, que ouviram sobre Deus? E Deus na sua vida?
Tem alguns pregadores que não creem mais que Deus se manifeste de maneira sobrenatural. Isso deve explicar porque a pregação deles é tão chata e enfadonha e dá sono. Nós damos graças a Deus quando Ele dá. Jó deu graças a Deus quando Ele tirou. E essa mensagem de alerta, quer ouçam, quer deixem de ouvir, é porque nós estamos diante de uma geração assustadoramente fraca e fresca. A pior geração de cristãos, abre e fecha aspas, de todos os tempos. Mas, como nós temos aprendido, eu entrei numa guerra perdida. Você também, se você de fato nasceu de novo. Eu não sei. Mas entramos numa guerra perdida, porque, como Deus disse a Ezequiel, eles não vão te ouvir. Eles vão endurecer a cerviz, não vão te ouvir. Mas no dia que o Senhor voltar, você não poderá dizer: ninguém me disse nada. Dois homens estarão no moinho moendo trigo. Um será tirado, o outro será deixado. Dois estarão numa cama, um será tirado e deixado o outro. Onde, Senhor, acontecerão essas coisas? Aonde estiver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. A lei de Deus descobre a nossa doença. Versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem pleno conhecimento do pecado. Quem disse isso foi Lutero, não fui eu e Paulo. Lutero lê Paulo e diz isso. O que, pastor? A lei descobre a doença. Pastor, se acontecer isso nesse país vai mudar. Não. Se tiver isso aqui, não se iluda. Se a gente fizer, não vai mudar, não. Se iluda, não. A lei só nos torna plenamente conscientes do pecado. A lei de Deus mostra que a lei dele é perfeita, que ele é justo, bom, santo, amoroso, grandioso, misericordioso. E revela que eu e você somos injustos, não misericordiosos, duros de coração, pedrados. A lei descobre a doença. E é isso que a religião produziu em nós. A religiosidade, o cristianismo atual produziu em nós o orgulho, o desespero. Porque se a gente cumpre tudo, no nosso farisaísmo, porque a gente não cumpre tudo, a gente diz: eu sou. Nós somos assim, né? Talvez eu seja um pouco pior que vocês, né? Tem pessoas daqui que são melhores, mas palmas. Se eu não consigo cumprir, desespero. Deus não me ama, eu perdi minha salvação, né? A teologia que hoje você está salvo, amanhã você está condenado. Hoje você está no céu, muito céu e inferno, o tempo todo. Mas, depois de vocês experimentarem o peso da lei, e eu também, trago boas novas para vocês. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Versículo 21. Mas agora sem lei,
se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e foram separados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Presta bem atenção, por gentileza. Todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Não há exceção. Para aqueles que creem, aqueles nas quais o Espírito Santo operou neles a fé salvífica, para aqueles nas quais o Espírito Santo tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne, coração de Cristo, amante de Deus, que ama a Deus mais do que tudo e todas as coisas, esses são justificados, ou seja, declarados justos, gratuitamente. E a palavra grega para gratuitamente, dorean, significa, é a mesma que é utilizada no Evangelho de João, quando Jesus diz assim: me odiaram sem razão, me odiaram sem motivo. Eu nunca dei aos judeus motivos para me odiar, mas eles me odiaram sem razão. É a mesma palavra utilizada aqui para gratuitamente, ou seja, você nunca deu um motivo, uma razão sequer para Deus te declarar justo aos olhos dele. Você só deu motivos a Deus para que Deus o retribuísse conforme o seu merecimento. Você só deu motivos a Deus, ofendendo a santidade de Deus. Mas como nós dissemos, mas eu não fumo, eu não bebo. Chega no manequim da loja e pergunta se ele fuma e se ele bebe. Ele vai ficar quietinho, melhor do que eu e você. Ele também não fuma, ele também não bebe, sabe? As coisas assim que tem nada a ver com cristianismo. O pessoal fica: eu não fumo, eu não bebo, eu nunca adulterei, nunca roubei, nunca... Tem muito religioso que vai para o inferno com tudo. Tem muita gente que pensa que está perdido e vai ser salvo. Tem muita gente que é tranquila, que acha que precisa mais se arrepender. Se arrepender de quê? Pedir perdão de quê? Você não peca, você vai se arrepender de quê? Não tem. A pessoa que não peca, ela vai se arrepender de quê? Não tem. Não tem nenhum motivo para se arrepender, não. Confessar? Confessar o quê? Dizer: Deus me quebranta. Quebrantar o quê? Você já está quebrantado, você disse que está. E de fato, o que Deus viu em nós foram seres humanos rebeldes. Você sabe que houve uma rebelião no universo, né? Satanás carregou consigo 1/3 da anjarada toda, que você conhece como demônios. E nós comemos do fruto proibido, porque nós ouvimos a voz da antiga serpente, a voz de Satanás, que disse: certamente não morrerei. Gênesis 3:4. Certamente você não vai morrer eternamente. E nós participamos da rebelião. Se você diz: mas se eu estivesse no lugar de Eva, se eu estivesse no lugar de Adão, você não entendeu nada da graça, nada do evangelho, nada. Porque Adão e Eva são seus representantes existenciais. Você teria feito igual ou pior, e eu também, porque todos pecaram, entende? Todos pecaram. Mas a justiça da qual testemunham a lei e os profetas, que na cruz ocorreu a dupla imputação. Você conhece a palavra amputar. O que é amputar? Arrancar, cortar, tirar. Na cruz ocorreu a imputação. Ou seja, os seus pecados são como crimes
delitos. O pecador, eu, você, morto em delitos e pecados, que não pode fazer nada para se salvar. Nada. Nem ser bonzinho, pastor? Não, nem ser bonzinho, não pode. Nem ser ímpio também, e grutão, brigantão. Também não, aí é pior ainda. Não sei nem o que é pior, mas enfim. Os seus pecados são crimes. Eles são então lançados sobre Cristo. Eles são lançados sobre Cristo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si, diz o profeta Isaías no capítulo 53, mais de 500 anos antes de Cristo, ele disse, ele tomou sobre si as nossas doenças, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos sarados. Isaías 53:10, ao Senhor agradou moê-lo, esmagá-lo, fazê-lo beber do cálice da sua santa e justa ira, lançando sobre o seu amado Filho Jesus Cristo os nossos pecados, nossos crimes. E Jesus, ecoando o Salmo 22, ele grita na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me deixaste só? Porque a santidade de Deus não combina com o pecado. Se a santidade de Deus se encontra com a pecaminosidade humana, o resultado disso é juízo, a menos que a graça da cruz, do sangue do Cordeiro, te justifique. Se não, neguinho, pode ir com a sua arrogância, pode ir com tudo. Mas Senhor, eu profetizei em teu nome, eu curei, eu fiz, eu ajudei, eu fiz, pá. Eu não sei de onde você é. Eu estou falando sério com vocês, não quero que vocês ouçam isso de Deus não, e nem quero ouvir isso de Deus não. Vocês nunca tiveram um relacionamento que você... Em Atos diz que os cristãos caíram na simpatia do povo, hoje nós caímos na língua do povo. Começar pelos pastores. Você vai comprar alguma coisa, né? Fulano é pastor, esconde a carteira, que é perigoso. Né? Como eu vi certa vez de um índio, ele disse assim, mas vocês mataram. Cruzadas, Inquisição, vocês aprovam leis contra o pobre, o órfão necessitado. Não quer dizer que o cara está com demônio, não. Isso para ele é verdade. Como é, pastor? Você é doido? Eu falei, sou. Mas é verdade, você está certo. É o cristianismo de Constantino, sabe? Mas é o cristianismo que o pessoal gosta, o cristianismo que nos acomodamos. Mas como Deus pode ser santo e ao mesmo tempo justificar pecadores injustos, quando os seus pecados foram lançados sobre Cristo? Romanos 4:25, ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. A morte de Cristo te livra da ira de Deus, te livra do inferno, mas não te leva para o céu. O que te leva para o céu é que no terceiro dia, o Deus santo e justo toma o lugar, assume a culpa. É como se os seus crimes, as suas culpas, os seus pecados fossem todos lançados sobre Jesus. Ele, então, a Trindade brada, está tudo consumado, tetelestai. Deus aceita o sacrifício do seu amado Filho e ele é entregue à morte por nossos pecados e ressuscita para a nossa justificação. E aí você pode ser salvo. Homem nenhum diz isso. Só pode ir para o céu quem foi justificado por Cristo. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, tendes paz com Deus por meio de Cristo. Só se o martelo do céu for batido e você for declarado justo aos olhos de Deus. Caso contrário, você está condenado, indo a passos largos para o inferno, achando que a sua vida está tudo bem. Se você está aqui nessa noite, a palavra do Deus vivo quebrantou você e te fez enxergar os seus pecados, sua natureza adâmica, caída, inclinada para o mal. E você disse,
no seu coração: como Deus pode salvar alguém como eu? Minha resposta a você é: você pode ser salvo. Agora, aqueles entre vocês que ouviram essa mensagem estão aí frios e duros como pedras. Vocês são os que deveriam estar mais preocupados. Deus prova o seu amor para conosco, em quem Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor é traduzido em sangue derramado. O amor não é abstrato. O amor é uma pessoa. E ela se chama Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tal que João não soube, não conseguiu expressar, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te salvou dele mesmo, da sua santa justiça. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. E agora ordena a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam dos seus pecados e creiam no Evangelho. A graça